Olá, irmãos e irmãs, pais, sejam bem-vindos a mais um encontro do Conheça Sua Bíblia. Hoje a gente continua a nossa conversa de onde a gente parou e por isso eu quero convidar você para ler comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, a partir do verso 6. Esse é o nosso texto para hoje, do verso 6 até o verso de número 23, até o final desse capítulo. Diz assim o texto sagrado, olha só. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Esse é um trecho sensacional da carta de Paulo aos Colossenses, é a continuação do que o apóstolo vinha tratando já desde o versículo 15 do capítulo passado, que é da centralidade, da supremacia de Cristo Jesus na nossa espiritualidade. Agora, nessa sessão que eu li, Paulo continua falando desse tema, como eu acabei de mencionar, mas ele se vale desse tema, da centralidade da suficiência de Cristo, para enfatizar um ponto, que é a necessidade de nós fugirmos de qualquer espiritualidade legalista. Se eu tivesse que definir um tema para essa sessão, do verso 6 ao verso 23, eu diria a você que essa é uma sessão na qual Paulo trata do problema do legalismo enquanto modelo de experiência religiosa. Quero dizer uma coisa para você que está aqui me acompanhando. Nós, sujeitos religiosos, temos uma tendência a, se não cuidarmos, vivermos de forma legalista. Por quê? Porque perguntas que são fundamentais a gente, como por exemplo, como viver, como agradar a Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o jeito certo de fazer as coisas, perguntas dessa ordem, que são perguntas importantes para a gente, elas correm o risco de serem respondidas na superficialidade da letra. O legalismo é um caminho não necessário e não recomendado, mas possível a muitas expressões religiosas e nós nos incluímos nelas. Então esse trecho é um trecho
no qual Paulo pretende responder a uma gente que estava ali flertando com o legalismo sobre as razões pelas quais eles não deviam abraçar esse modo de espiritualidade que fica na superfície, que não dá conta da profundidade, que não vai além da letra, da literalidade do texto, do cumprimento das regras. Paulo começa reafirmando, dizendo assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus, permaneçam nele e cresçam, criem raízes, ele fala, e se edifiquem nele. É interessante porque ele aponta dois caminhos. Ele aponta aqui a superfície, ele aponta um caminho para baixo e um caminho para cima. Como se ele dissesse: olha, não permaneçam apenas nessa primeira experiência que vocês tiveram com Cristo, de entender o Evangelho, de serem maravilhados pelo Evangelho, de ficarem encantados com a boa notícia. Vão além. Ao invés de permanecerem aí, criem raízes profundas e edifiquem a vida de vocês como consequência dessas raízes profundas que darão a vocês a possibilidade de se nutrirem da fé. Por que Paulo está tratando desse ponto? Porque a única maneira da gente fugir do que ele vai dizer logo a seguir é com raízes profundas no Evangelho e com uma boa edificação na vida, ou seja, com uma boa construção de vida para fora, para aquilo que aparece. Raízes profundas e boa edificação. Se a gente não tem raízes profundas em Cristo e uma boa construção para além dessas raízes, ou para cima delas, a quais circunstâncias nós estamos sujeitos? As circunstâncias que ele descreve aqui, quando diz assim, ó: tenham cuidado para que ninguém escravize vocês a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Tem duas coisas aqui que eu acho muito interessantes e que vale a pena destacar. Primeira delas, nós podemos ser enganados por filosofias vãs, ou seja, nós podemos ser na vida seduzidos por discursos que aparentam piedade, que aparentam profundidade, que aparentam intelectualidade, que parecem apontar caminhos interessantes para a vida, mas que Paulo chama aqui de filosofias vãs. E mais do que isso, mais do que sermos seduzidos, nós podemos nos encontrar escravizados, o que é mais assustador ainda. O que Paulo está dizendo é que é possível que na vida nós ofereçamos a nossa mente de tal forma a ideias e ideais que eles nos capturam e eles nos dominam. Aqui, por exemplo, ele usa a expressão filosofias vãs, né? Ideias filosóficas, que pode parecer muito desconectado da nossa realidade, mas eu poderia dar outros exemplos aqui de escravizações mentais que são mais comuns, por exemplo, aos nossos cenários hoje. É impressionante como hoje, por exemplo, nós nos percebemos muitas vezes cativos a ideologias e pensamentos e opiniões que deveriam ter um peso na vida, ter uma importância, mas que hoje, por exemplo, acabam sendo o elemento sustentador de toda a nossa forma de ver o mundo. Verdade ou mentira? Hoje a gente vive num contexto no qual, a nossa mente se vê muitas vezes dominada por sistemas e por pensamentos, por formas de enxergar a história, que fazem com que outras coisas que deveriam ser mais importantes ganhem menos importância. Antes de ser adepto de uma visão A ou B, antes de ser propagador de um sistema C ou D, antes de ser defensor de uma bandeira Y ou Z, eu preciso ser alguém que tenha a minha identidade fundamentada em Cristo Jesus, no seu Evangelho, na sua palavra. É disso que Paulo está falando. Quando ele diz assim, ó, cuidado com as filosofias vãs que escravizam, elas se fundamentam nas fundações humanas, nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. O que ele está fazendo é lembrando a gente que a régua que a gente tem e com a qual a gente deve medir os pensamentos, as ideias e tudo aquilo que a gente abraça, a régua que a gente tem é Cristo Jesus. É por isso que antes ele disse: criem raízes e se edifiquem nele. Por quê? Porque é a partir dele que nós medimos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos,
aquilo que nós experimentamos, o mundo no qual nós vivemos. Cristo não é apenas alguém com quem a gente se relaciona. Cristo também é a régua a partir de quem a gente mede todas as demais coisas. Então, o que a gente vai receber ou deixar de receber, o que a gente vai abraçar ou deixar de abraçar, dentro de uma perspectiva cristã de se enxergar a vida, tudo isso precisa passar pelo conhecimento que eu tenho de Cristo Jesus e pela forma como eu dedico e devoto a minha vida e a minha espiritualidade a Ele. Ele explica aqui no verso 9 por que Ele é a nossa régua. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça de todo poder e de toda autoridade. Nele a gente recebe a plenitude. Nele está, como Paulo diz no capítulo 1, a gente falou disso semana retrasada, se não me falha a memória, nele está a plenitude do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Então Cristo precisa ser a régua a partir da qual a gente mede todas as coisas na nossa experiência. Ele precisa ser o filtro que a gente utiliza para abraçar ou deixar de abraçar ideias e causas e bandeiras. Por que Paulo está estabelecendo aqui Cristo como um critério de aprofundamento nas experiências da vida? Porque me parece que nessa comunidade as pessoas estavam usando outros critérios, que eram os critérios de uma espiritualidade legalista. Isso fica claro quando no verso 11 o apóstolo diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E ele diz, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Parece que o que está acontecendo aqui é o seguinte, os cristãos da comunidade de Colossos, que tinham vindo do judaísmo, estavam de alguma forma tentando dizer para os cristãos que tinham vindo do mundo gentílico que eles precisavam se circuncidar para que a sua experiência fosse legítima, ou seja, eles precisavam passar pelo rito de iniciação que os judeus tinham e cumpriam quando, ao 8º dia, um menino era circuncidado na carne, no seu prepúcio. O que os cristãos dessa comunidade, e isso aparece em outras cartas também no Novo Testamento, mas o que os cristãos dessa comunidade que tinham vindo do judaísmo provavelmente estavam tentando fazer era isso. Eram amarrar a espiritualidade daquela gente que era gentílica e que tinha vindo agora para a fé em Cristo ao rito da sua tradição antiga. Volta aquilo que eu tinha falado no início, né? Essa tentação que as religiões têm de fazer com que as pessoas sejam medidas pelo cumprimento externo dos ritos da lei, dos preceitos da lei, não no seu espírito, mas na sua forma. O que Paulo está desconstruindo aqui é essa ideia de que, por exemplo, a gente precisa cumprir algum rito externo para que a nossa fé seja legitimada. E como ele faz isso? Dizendo, nós até temos uma circuncisão, mas a nossa circuncisão não é aquela que acontece na carne, que marcava o povo do qual Jesus veio, do qual o próprio apóstolo Paulo veio. A nossa circuncisão é a que acontece visceralmente na alma, é a que acontece no coração, é a que acontece nas entranhas do nosso ser, quando a gente entende o mistério da ressurreição. O que Paulo está dizendo, isso é muito bonito, é que Cristo é a nossa circuncisão, Ele é a nossa marca. Eu acho que cabe aqui lembrar que o rito da circuncisão era o rito do pertencimento. A circuncisão, ela era a marca no corpo de que um menino pertencia à comunidade de Israel. Então, quando Paulo fala, por exemplo, sobre Jesus como a nossa circuncisão, o que ele está dizendo é que nós pertencemos ao povo de Deus não por causa de qualquer rito externo, no caso aqui ele faz uma comparação com o rito da circuncisão, mas no nosso caso contemporâneo a gente poderia fazer uma comparação, uma atualização aqui dessa leitura a partir de outras realidades que nos são comuns. Por exemplo, tem gente que acha que é filho de Deus porque se filiou a uma igreja. Você é membro de uma igreja, você é filho de Deus. Tem gente que acha que faz parte do povo quando atua ministerialmente numa agenda religiosa.
como voluntário ou quando trabalha institucionalmente numa organização religiosa. Estou dando exemplos simples aqui só para você entender o espírito da crítica de Paulo. E a verdade é que a gente não é parte da comunidade quando a gente tem o nosso nome arrolado numa lista de membros de uma igreja, a gente não é parte da comunidade quando a gente serve num ministério, a gente não é parte da comunidade quando a gente dedica o nosso tempo voluntariamente ou profissionalmente a uma causa religiosa, por mais que tudo isso caiba na vida. A gente é parte da comunidade quando a gente entende o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Quando a gente entende que ali o Filho de Deus em forma humana se doa por amor. Ali Deus, o Pai, desampara Deus, o Filho, para que a humanidade desfrute dessa presença misteriosa de Deus, o Espírito, que nos possibilita chamar o Pai de Jesus de nosso Pai. Esse é o mistério da ressurreição e da morte do Cristo. Morremos com Ele no batismo e ressuscitamos para uma nova vida. Essa é a nossa circuncisão. Ou seja, a nossa fé, ela não é medida por alguma marca exterior que nós carregamos no corpo, ou que nós carregamos nas vestes, ou que nós carregamos na fala. A nossa marca verdadeira, a genuinidade da nossa fé, ela está vinculada à experiência que acontece no fundo do nosso ser. A experiência que é descrita por Jesus numa conversa com um religioso chamado Nicodemos como a experiência do nascer de novo. É isso. A nossa circuncisão é Jesus. Aí Paulo diz assim, a partir do verso 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso aqui é lindo demais. O que Paulo está dizendo é: a gente pertence à comunidade, não é nem porque a gente fez alguma coisa, porque antes da gente se circuncidar na carne, aos que se circuncidaram na carne, ele está dizendo, provavelmente aos judeus da comunidade, vocês ainda estavam mortos em pecados e Deus vivificou vocês. Ou seja, mais uma vez Paulo dizendo, a gente não pertence porque a gente cumpre rito externo. O rito tem um papel. Veja bem, a minha função aqui nessa conversa não é esvaziar a beleza e o papel do rito. Os ritos têm um papel na nossa vida, mas a nossa participação na comunidade da fé, quem a gente é, o lugar que a gente ocupa, antecede o cumprimento do rito. Eu me submeto ao rito depois de eu entender. O rito do batismo, por exemplo, que no nosso caso é o rito da iniciação na família, certo? Eu me submeto ao rito não para que eu entenda o que Jesus fez por mim. Eu me apresento para o rito tendo entendido o que Jesus fez por mim. Ou no nosso caso, nós que somos presbiterianos e oferecemos os nossos filhos também em batismo, eu faço isso com os meus filhos por entender a parte deles na aliança que eu tenho com Deus. Eles participam desse negócio. Então, a experiência interna que acontece no profundo do nosso ser, ela antecede o rito externo. É o que Paulo está dizendo aqui, de forma bonita. Ele diz isso em Efésios 2 também. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Deus, pela sua graça, não por obras, vocês estavam mortos em pecados e Ele vivificou vocês com Cristo. E Ele fala uma coisa linda, Ele perdoou todas as transgressões, todas. Não tem pecado que não seja perdoado por Deus, o Pai, e que não seja acolhido, sabe, nos braços estendidos de Deus, o Filho na cruz, e que impeça o Espírito de fazer morada na nossa vida. Ele nos perdoou todas as transgressões e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Paulo está dizendo assim, todo mundo tinha uma conta, estava lá, sabe, aquele pendura, assim, aquela conta que você tem para pagar, todo mundo tinha uma conta, um escrito de dívida, o que a gente devia estava escrito, era sabido.
mas isso foi rasgado. E ele fala como isso foi rasgado. Isso foi rasgado porque Deus, o Pai, pregou a nossa dívida na cruz, quando Deus, o Filho encarnado, deu a sua vida por nós. E tem uma coisa que é absolutamente linda e subversiva aqui. É quando Paulo diz assim, olha, na cruz Deus despojou, verso 15, os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Na cruz. Então o que acontece na cruz é Deus inverte a lógica desse mundo. Se Jesus, do ponto de vista puramente humano, vai parar na cruz como uma demonstração do poder político-religioso, do império, da religião dominante naquela região, que se levantam contra o Cristo e dizem, chega, você não vai mais causar alvoroço nesse lugar. Se a cruz, do ponto de vista humano, é o símbolo do terror, dos poderes e das autoridades desse mundo, o que Paulo está dizendo aqui é que, na verdade, o que os poderosos desse mundo não sabiam é que eles mesmos foram feitos uma vergonha pública, um espetáculo público. Porque Deus triunfa sobre os poderosos e as autoridades desse mundo na cruz. Porque a cruz não é nem apenas nem principalmente a lembrança da morte de um inocente. A cruz é, sobre todas as coisas, o testemunho do amor de um Deus que assume o nosso lugar e se doa por nós para nos acolher antes de nós fazermos qualquer coisa, antes de nós nos submetermos a qualquer rito, nós fomos acolhidos e os nossos pecados foram perdoados e o escrito da dívida que havia contra nós foi rasgado. O nome disso é graça, maravilhosa graça, escandalosa graça, surpreendente graça. A gente vive por conta da graça. Ela que mudou a nossa história. Não é a nossa justiça própria, não é a nossa bondade, não é absolutamente nada que seja produzido pelas nossas próprias mãos como resultado da nossa força em ação. É a graça de Deus em ação. Uma vergonha para as autoridades, para os poderes, para os dominadores desse mundo que tentaram silenciar o Cristo, mas que na verdade foram eles mesmos envergonhados, objeto de escárnio público, porque a cruz ela é o triunfo da graça. Portanto, diz o apóstolo Paulo no verso 16, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade é Cristo. Olha que coisa bonita. Portanto, não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, pelas festas religiosas que vocês participam, ou pela celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Paulo está usando aqui exemplos da cultura e do calendário religioso e popular daquela gente do seu tempo. A gente pode fazer uma atualização aqui. Quantas vezes eu ouço gente dizendo, pastor, pode mesmo cristão participar de festa junina e ter árvore de Natal, e isso, e aquilo, e fazer esse negócio, e fazer aquele outro, e comer isso, e comer aquilo. E todas essas perguntas que eu penso, oro e espero que um dia acabem de tanta preguiça que eu tenho, mas eu entendo o lugar delas, eu entendo. Há muita gente que diz que viver com Deus significa se abster de coisas externas e deixar de ir no lugar A ou B e deixar de fazer o negócio C ou D. Tem muita gente que resumiu a vida com Deus e reduziu, na verdade, essa é a palavra, a vida com Deus, a um cumprimento muito pouco assim, razoável, de regras simples e bobas. É um empobrecimento muito grande da fé, da experiência com Deus. A gente achar que viver com Deus se resume a fazer A ou B, ir para aqui ou para ali, estar com fulano ou com... Isso tudo é muito pobre, é muito pequeno. O que Paulo está dizendo é, a gente não devia julgar um ou outro porque participa da festa A, come ou bebe A ou B, ou celebra esse dia ou aquele. Isso aí nem tem tanta importância, isso é sombra. Isso é sombra.
Paulo está fazendo uma alusão à religiosidade do Antigo Testamento, que se marcava, né, pelo cumprimento de comidas específicas, bebidas específicas, dias específicos, festas específicas. Tudo isso fazia parte, provavelmente, da vida de parte da comunidade de Colossos, já que parte tinha vindo do judaísmo. Mas Paulo está dizendo, olha só, a régua de vocês agora é Cristo. Lembrem-se disso. Jesus é a régua de vocês para medir o que vocês recebem e o que vocês deixam passar, de modo que a vida agora de vocês não se explica pelo cumprimento de calendários e de normas e de preceitos que são oferecidos, padronizados, absolutizados. Não, a vida agora ela se desdobra a partir do uso da sabedoria, da boa reflexão, da consciência, iluminada pelo Evangelho, analisada à luz da ética de Jesus. A vida em Cristo ela tem muito mais a ver com devo ou não devo do que com posso ou não posso. A vida com Jesus ela tem muito mais a ver com o que acontece para baixo, sabe, da superfície, do que com aquilo que aparece na superfície. A gente não devia julgar um ao outro pelo que aparece. A gente não devia julgar um ao outro, muito menos pelo que aparece. É claro que nós fazemos juízos e julgamentos, mas você está entendendo do que eu estou falando quando eu digo a gente não devia julgar um ao outro? O que eu estou dizendo é que a gente devia fugir desse olhar que faz com que a gente se coloque sobre juiz. Esse mesmo lugar do qual Jesus fugiu certa vez quando um homem o procurou e ele disse assim, quem me constituiu árbitro sobre vocês? Uma outra forma de dizer, porque eu vou me precipitar, dar uma opinião, dar pitaco num negócio que certamente é muito mais complexo do que o que eu posso ver agora. A gente devia ter cautela, o julgamento que a gente faz sobre os outros geralmente é muito precipitado e ele toma como base coisas que não deviam servir como base. O que come e bebe, a festa que participa, o dia que guarda. Ele diz assim no verso 18, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e que ninguém impeça vocês de alcançar o prêmio. Essas pessoas contam detalhadamente visões, mas a mente carnal delas a torna orgulhosa, ou as torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo se sustenta, e é unido por seus ligamentos e juntas, e efetua o crescimento dado por Deus. Olha só que coisa interessante aqui. O que Paulo está dizendo é que desde aquela época tinha gente que achava que viver na comunidade de Jesus significava se parecer mais com o anjo Miguel ou Gabriel do que com o Cristo. Pois é, às vezes eu tenho essa sensação de que existem pessoas que tomam os anjos como modelo de espiritualidade mais do que Jesus, a quem chamaram de o Filho do Homem, o Deus encarnado. Eu queria lembrar você que o nosso modelo de espiritualidade não é um ser angelical, mas é um homem perfeito. O que significa que nós seremos mais espirituais não quanto mais angelicais formos, mas quanto mais humanos nos tornarmos pela graça de Deus. Não é de uma espiritualidade que nos ensina a falar línguas estranhas, nos faz levitar, nos faz ver anjos, fogo caindo do céu, que nós precisamos essencialmente. Tudo isso pode acontecer. E eu particularmente acredito que haja espaço para isso na vida, mas essencialmente o que a gente precisa é se transformar pela graça de Deus em gente mais parecida com Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio. Sermos homens e mulheres cada vez mais parecidos com Jesus, vivermos uma humanidade tão profunda, tão plena, que quando as pessoas olharem para a gente, o que elas dirão não é, nossa, se parecem com anjos, mas vocês me fazem lembrar um homem que já passou por aqui, sobre quem eu leio na Bíblia Sagrada. Vocês entendem isso? O que Paulo está dizendo aqui é isso. Essa falsa humildade da adoração de anjos, ela atrapalha a gente de alcançar o prêmio. Isso parece estar distante dessa realidade do corpo que tem Cristo como cabeça. Isso não faz a gente crescer.
Aí ele avança, ele diz assim no verso 20, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras do tipo, não manuseie, não prove, não toque? Por quê? Porque vocês continuam como esses legalistas que estão na religiosidade, não pode, olha isso, olha aquilo. O legalismo, ele impede a gente de desfrutar da maturidade na fé, porque o legalismo faz a gente estacionar numa espécie de primeira infância espiritual. A primeira infância é essa fase na qual as figuras parentais incessantemente dizem, muito bem, isso sim, não pode, cuidado, isso não, vai ficar de castigo. É claro que na vida a gente continua a ouvir essas coisas, mas se você olhar proporcionalmente, é mais da infância e não da maturidade da vida adulta, essa experiência de relação com os outros que está o tempo todo a partir ou da afirmação, do acerto, ou da castração, da punição e do cerceamento que evita o erro ou que corrige o erro. Esse negócio de não pode, não manuseie, não troque, não prove, não isso, não aquilo. Esse negócio é de quem estacionou. O que Paulo está falando é, vocês não devem se submeter a essas regras. Essas coisas, elas vão perecer, elas passam. Elas se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Elas podem até ter aparência de sabedoria. Essa parte é genial. Como se Paulo dizendo assim, como se ele estivesse dizendo assim, elas podem até ter assim, uma cara de sabedoria, podem parecer ser o caminho, mas elas não têm valor para refrear os impulsos da carne. Acho isso incrível. Paulo está dizendo assim, o sujeito que vive uma espiritualidade de regrinhas, ele até pode parecer um sujeito muito religioso, muito perto de Deus. Mas a espiritualidade das regrinhas não dá conta de refrear os impulsos da carne. O que Paulo está dizendo é, esse negócio do pode e não pode, olha, você vai na festa tal, nossa, na sua casa tem árvore de Natal, e você participa de festa, esse negócio dessa espiritualidade, sabe, que está quase que numa prova de múltipla escolha, preencha a afirmação correta, sabe? Essa espiritualidade, ela é esteticamente bacana, ela pode ter uma roupagem religiosa perfeita, um invólucro perfeito, mas ela não dá conta do que uma experiência com Deus precisa dar conta. E do que uma experiência com Deus precisa dar conta? Precisa dar conta de ajudar a gente a refrear os impulsos da carne, ou seja, a minha experiência com Deus precisa dar conta de fazer com que eu me afaste das minhas versões mais bestiais e primitivas, ou adâmicas, se você quiser usar uma expressão religiosa, cristã, e me impulsione para uma nova versão todos os dias de mim mesmo, para um sujeito mais parecido com Cristo. Viver com Deus não é cumprir a lei na sua superfície. Viver com Deus tem a ver com caminhar de tal forma que Cristo cresça e eu diminua. Tem a ver com caminhar de tal forma que as obras da carne sejam sufocadas e o fruto do Espírito apareça. Tem a ver com caminhar de tal forma que eu possa dizer como apóstolo, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Tem a ver com isso. Viver com Jesus definitivamente não tem a ver com experimentar uma jornada legalista e moralista de vida. Viver com Jesus tem a ver com mergulhar cada vez mais fundo nessa jornada de fé, criando raízes que vão cada vez mais fundo nesse solo que nutre a nossa existência. Para quê? Para que uma grande árvore seja formada. Lembra do Salmo 1? Lembra? O justo, ele é como uma árvore junto à corrente de águas e ele cresce.
O caminho do justo é como o caminho de uma árvore, raízes profundas para que vire uma bela árvore capaz de acolher as aves e os seus ninhos. Essa foi uma metáfora que Jesus usou para falar do reino de Deus. E é disso que Paulo está falando aqui, afastando a gente de uma vida de aparência, dizendo que a gente não deve perder tempo com uma espiritualidade legalista que julga os outros e que se submete a julgamentos a partir dos critérios mais pueris e espuros. O que Paulo está dizendo aqui é que para a gente não ser engodado pelas vãs filosofias desse mundo, o que a gente precisa é ter raiz em Cristo e crescer, amadurecer, se distanciar desse tipo de fé que se resume a um conjunto de regras e que julga a si e aos outros a partir do pode e não pode, mas que se transforma, na verdade, num tipo de fé que nos leva a desfrutar do que em Cristo a gente pode experimentar quando a gente descobre que com Ele a gente morreu e nele a gente ressuscitou para uma nova vida, cheia de profundidade, cheia de beleza, para além daquilo que a superfície mostra. Ao olhar para o próximo, cuidado com os julgamentos que você faz. E ao construir a sua própria trajetória, talvez isso seja o mais importante. Não se satisfaça com a superfície das experiências de maravilhamento, de assombramento, de encantamento, que fazem com que você olhe para Jesus e diga, nossa, como Jesus é maravilhoso, mas que consequentemente faz com que você fique estacionado aí. Vá para além do assombro, se aprofunde na sua relação com Deus em Cristo Jesus e cresça nele e com Ele. E você vai desfrutar de uma vida muito mais interessante do que aquela vida que é supostamente interessante, mas que na verdade não passa de uma grande farsa, a vida do legalismo religioso. É disso que Paulo está falando nesse pedaço da carta aos Colossenses. E eu espero que essa conversa tenha sido abençoadora para você e espero você na próxima semana para a gente continuar meditando e conhecendo a nossa Bíblia a partir da carta de Paulo aos Colossenses. Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua casa. Paz sobre todos aí.